A primeira aula aberta de 2018 tem aqui a mão do ISCTE e da professora Paula André, que aceitou mais uma vez este desafio, porque é a primeira vez, creio que é a segunda, não é? Eu acho que é a terceira ou quarta. É a terceira, então será a terceira, certamente, e virão muitas mais, se assim me entender, porque a nossa porta está sempre aberta. Assim que eu passo a palavra, a aula vai ter uma duração, normalmente uma aula de uma hora e meia, consoante também a intenção e os conteúdos que o professor tem para apresentar. E boa aula, e espero que gostem. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Esta parceria do CIUL com o ISCTE, eu acho que é uma excelente ideia de retirar da sala de aula estas sessões, e quero obviamente agradecer à Ana Marçal e felicitá-la também pelo trabalho que tem desenvolvido aqui. Eu preparei esta sessão sensivelmente para 1 hora, mas obviamente que tenho slides a mais, e a ideia era depois deixar algum tempo para debate. Eu brincava há bocadinho, mantendo a tradição aqui nas apresentações do CIUL, que o debate é sempre sobre o tema diferente do que as apresentações. E eu não fico nada contra isso, mas pelo contrário, e é às vezes até um grande ensinamento. E por outro lado, tentar controlar o tempo, até porque depois eu à noite vou dar aulas para o ISCTE. Mas queria também fazer outros agradecimentos, para além do CIUL e da Ana Marçal, como a arquiteta Carla Duarte, que colaborou nesta tentativa de eu descobrir coisas nos arquivos da Câmara, a doutora Isabel Corda, do arquivo fotográfico, também o Gabinete de Estudos Oliciponenses. Este título da sessão de hoje, Lisboa, gostou de ver Lisboa, é um texto de um artigo da Revista Municipal de 1962, a propósito das exposições realizadas pela Câmara, dizendo realmente Lisboa gostou de ver Lisboa, de admirar a cidade. E, portanto, eu propus-me trabalhar a imagem de Lisboa na revista municipal. Esta fotografia que aqui está é do estúdio do Horácio Novaes e, portanto, é a fotografia como ferramenta operativa da construção dessa imagem da cidade. Isto porque esta investigação enquadra-se num projeto FCT chamado Fotografia Impressa, Imagem e Propaganda em Portugal. E queria também dizer-vos que aquilo que vos apresento é uma pequeníssima seleção das imensas hipóteses e leituras a propósito deste tema, e também que é uma investigação em aberto, particularmente porque eu tenho a coleção da revista municipal em casa, mas não deixo de elogiar o facto da Hemeroteca Diginal a ter digitalizada, e quando avancei para esta proposta não tinha a noção exata de como a investigação ia evoluir. Evoluiu no sentido de se centrar numa figura que é o desenhador-decorador José Espinho, e, portanto, depois eu comecei a tentar conciliar as duas propostas e, em definitivo, é uma investigação que está em aberto, e lanço até o desafio à Ana Marçal. Eu acho que a Câmara devia ter atenção a este desenhador-decorador e organizar alguma coisa para valorizar o trabalho. E, por outro lado, esta ideia do contraditório, porque, obviamente, há muita coisa que fica de fora desta apresentação, mas o facto de ficar de fora não quer dizer que o que fica de fora seja menos importante, muito pelo contrário. Portanto, é só uma hipótese de abordagem. Embora o projeto de investigação se chame Fotografia Impressa, a investigação tem-me conduzido a aplicar uma nova designação, que é a designação de fotografia editada. E vocês vão ver pelas imagens que eu vou mostrar que, efetivamente, a fotografia é impressa quer nas páginas das revistas, quer nos catálogos, quer nas próprias exposições, mas ela é composta numa parceria de uma equipa e, portanto, transforma-se numa fotografia editada. Essas equipas são uma parceria pluridisciplinar dos arquitetos,
dos comissários das exposições, dos editores das revistas, dos desenhadores, daquilo que chamamos hoje o designer gráfico, dos tipógrafos e também dos próprios fotógrafos, criando depois uma sobreposição entre a fotografia impressa na página da revista, a fotografia impressa colocada na exposição, aquilo que o Horácio Fernandes designa por fotografia pública, e depois as fotografias que fotografam as exposições que têm fotografias exibidas. E, portanto, há esta espécie de palimpsesto desta imagem fotográfica. Tudo isto, obviamente, com uma intenção ideológica. Estamos a trabalhar o período do Estado Novo e, portanto, a fotografia não só dá a ver, como dá a ver aquilo que se quer que seja visto de uma determinada maneira, e por isso constrói-se aquilo que eu designo por uma meta-imagem de Lisboa. Fazendo um brevíssimo recorte conceptual desta herança dos anos 20, das vanguardas, quer russa, quer alemã, é indiscutível que estes conceitos de nova construção, nova vida, nova objetividade, nova visão, nova fotografia e nova tipografia são os conceitos operativos que vão transformar não só a arquitetura, mas também a forma de exibir a arquitetura e as cidades. Esta nova espécie de síntese das artes, ou esta nova versão da arte total, está muito bem exemplificada neste pavilhão do livro, do arquiteto Fortunato de Pero, em que ele associa o tipo de letra, e aliás estamos a falar de um período dos anos 20 em que se criam novos corpos de letras, e há esta associação direta entre a tipografia e a própria arquitetura. Mas vamos ter uma série de designers, de tipógrafos, a publicar livros sobre esta forma de editar as páginas das revistas e este modo dinâmico como o designer e a tipografia criam uma dimensão cinética na página das publicações, catálogos, livros, revistas, e esta movimentação e esta ideia de uma nova visão começa a aparecer nas páginas. Mas a verdade é que são também organizadas posições de fotografia com um cuidado, quer do ponto de vista do cartaz, quer do próprio folheto, desta nova forma de organizar o espaço da página, mostrando exatamente essa procura de alcançar a dinâmica que o cinema tem, e que depois, através da fotografia, temos também a possibilidade de ver registado o espaço e a forma de organizar as exposições de fotografia. Esta é uma exposição chamada A Fotografia do Presente e foi organizada em 1929. Um outro escultor, pintor, artista gráfico e fotógrafo alemão, portanto, esta ideia do artista conciliar estas diferentes áreas, edita em 29 este livro chamado Aqui Vem o Novo Fotógrafo, e através da organização da página percebemos que há uma nova dinâmica, nomeadamente a forma como encontramos a designada captação na fotografia do picado e do contrapicado, mas não é só o modo como a página está organizada, é a sequência das páginas nos livros. Mas também um outro professor da Bauhaus, um designer, um fotógrafo, um pintor, com a edição em 29 deste livro, Do Material à Arquitetura, em que podemos simultaneamente ver toda essa organização da página, o modo como é fotografado e como a questão da edição da página através da tipografia torna completamente evidente essa nova forma de ver e de dar a ver. Um outro arquiteto e designer gráfico vai ser importantíssimo para esta dinâmica da página e do espaço expositivo é o Herbert Bayer,
que vai criar esta ideia da visão expandida com este diagrama e, através desta teoria aplicada à expografia, cria novas formas de colocar as fotografias em exposição, e neste caso estamos a ver o pavilhão da Deutscher Werkbund na exposição de Paris de 1930. E aqui conseguimos perceber a forma dinâmica de colocar as fotografias e também esta relação direta entre a associação da fotografia e da maquete. Outro tipógrafo, designer gráfico, professor, escritor, publica em 1930, nesta revista Art et Métier Graphique, a pergunta, através de um artigo, exatamente o que é a nova tipografia e qual é a motivação dessa nova tipografia. E este modo de exibir a fotografia, associado à imagem também do próprio filme e do cinema, aparece aqui nesta edição da Bauhaus, com estas fotografias da nova vida associada à nova cozinha, até porque tinha sido feito um filme sobre a cozinha Frankfurt, em 1927, e cada vez mais nós encontramos as imagens da arquitetura ou dos interiores da arquitetura exibidas nesta sequência e com este layout, fazendo essa associação com o cinema. Mas também a fotomontagem, o uso da fotomontagem. Este é o catálogo do César Domela, de 1931, da grande exposição sobre a fotomontagem, e como vêem, essa questão da edição da página e da associação das várias artes é aqui completamente evidente. E também estamos a falar de um escultor, de um pintor, de um fotógrafo e de um tipógrafo. A revista italiana Quadrante, nas imagens que apresenta dos planos urbanos para a cidade e da arquitetura, vai também fazer uso não só da fotografia, mas da fotomontagem, e exibir também um conjunto de imagens que mostram a arquitetura e os planos urbanos exibidos em exposições, como é o caso deste plano regulador de Pavia, que foi exibido numa galeria em Milão em 34. Esta revista Quadrante mostra também a grande exposição de arquitetura feita em Berlim, em 1931, exibindo a habitação coletiva do arquiteto Gropius, e começamos também a perceber a importância destes painéis curvos e contracurvos e a associação de diversas formas e materiais para fazer esta exibição da arquitetura. Quando nós observamos mais em detalhe a forma como a exposição estava organizada e como eram criados estes painéis, associando planos, maquetes, gráficos, tudo isso constitui essa nova forma de mostrar a cidade e a arquitetura. E, particularmente, no caso português, isso acontecia muitíssimo, esta valorização dos números. Mas também a utilização da fotografia em escala absolutamente gigantesca. É evidente aqui nesta exposição alemã de Berlim, de 1937, a exposição dê-me 4 anos e não vão reconhecer a Alemanha, era esse o desafio do Hitler, e queria-se mostrar aquilo que tinha sido feito entre 33 e 37. Nesta exposição estavam 3.000 fotografias exibidas, e não eram só de profissionais, era também de fotografias de amadores, e vejam a escala. Este é o interior do pavilhão, estão aqui as pessoas, portanto vejam a escala, a dimensão que tinham estas fotografias que eram exibidas. Aqui nós temos o cartaz da exposição, e é interessante que esta exposição mostrava as grandes realizações, mas o catálogo da exposição só mostrava fotografias do próprio Hitler e não mostrava as fotografias das obras.
Esta questão da escala destas imagens é extremamente importante. Grande parte das fotografias tinham entre 8 metros de altura e 20 metros de altura, portanto dá bem a ideia da dimensão destas imagens, mas a questão que me interessa salientar aqui é que foi criada uma sociedade de propaganda, uma sociedade de propaganda que era um ateliê de arquitetos, fotógrafos e publicitários. Portanto, esta ideia da equipa de curadores do SPN era semelhante quer na Alemanha, quer na Itália, e o grande objetivo nesta exposição é que ela conseguisse igualar a dinâmica do cinema. O que nós estamos a ver aqui, estes enormes painéis, são na verdade livros gigantescos, que tinham um mecanismo que fazia com que estas páginas passassem, rodassem, e tinham uma música de fundo, e depois ainda tinha uma narrativa da mensagem que se queria fazer passar. Portanto, não era a imagem estática, era um livro gigante em movimento que ia passando as folhas, e, portanto, há alguns autores, nomeadamente a fotógrafa Giselle Freund, que chama a atenção que, ao contrário das grandes exposições universais, que queriam mostrar os produtos, aqui o que se pretendia nestas exposições didáticas alemãs, aquilo que se queria fazer passar era a ideologia, a ideia. E, portanto, há uma transformação daquilo que é a herança das exposições universais oitocentistas, que exibem os produtos, para as exposições do início do século XX na Alemanha, que procuram passar a mensagem de uma ideia, de uma ideologia. Há pouco eu falava do Herbert Bayer, que foi importantíssimo nesta questão, quer da tipografia, da edição das páginas, mas muito particularmente da criação de uma nova dinâmica do espaço expositivo, e ele é o autor deste catálogo de uma exposição que vai ser realizada em Nova Iorque, no MoMA, em 1938, e que se centra na atividade da Bauhaus entre 1919 e 1928, e ele aparece aqui precisamente sobre os workshops da Bauhaus sobre a tipografia. E, se repararem, ele próprio desenha o espaço da exposição, criando um desenho no chão que supostamente induzia o espectador a fazer um determinado percurso pela sala, e, se repararem, há também esta dinâmica na forma como estas fotografias são exibidas. Aliás, alguns autores consideram que as fotomontagens são isso mesmo, uma indução de levar o espectador para o interior da fotografia. E a fotógrafa Giselle Freund publica este artigo em 1938 sobre a fotografia na exposição, qual é o papel da fotografia neste novo formato das exposições, e, curiosamente, vai centrar-se na participação portuguesa do pavilhão de Portugal na Exposição de Paris de 1937, valorizando muitíssimo aquilo que tinha sido o trabalho da equipa de decoradores do SPN. É um pavilhão do arquiteto Keil do Amaral, mas a equipa de decoradores é coordenada pelo António Ferro. Mas também o escritor André Beauclerc vai falar sobre os meios de expressão nas exposições, particularmente centrado na Exposição de Paris de 1937, valorizando muitíssimo a eficácia do pavilhão português e a forma como era mostrada, por exemplo, a exportação da fruta, através da associação entre uma fotografia de fruta, um cesto que é aplicado na parede e depois estes números em relevo dando a informação, mas também as exportações de sardinha. E, portanto, ele valorizava muito essa clareza, essa eficácia e essa informação que ele dizia comestível do pavilhão de Portugal. Também no pavilhão português nós vamos ter estas fotomontagens
a partir do trabalho realizado pela Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, que nós aqui encontramos, e é muito interessante, porque eu, depois de fazer pesquisa, eu sabia que esta fotomontagem tinha sido feita pelo Mário Novaes, e há um artigo que nós já vamos ver à frente, que ele diz que deu as fotografias originais e que depois foi a equipa de curadores que montou as fotografias e criou uma fotomontagem. E nós temos aqui um pormenor de uma fotografia do Mário Novaes do Claustro da Batalha e depois um pormenor de uma fotografia do Mário Novaes da Sé do Porto, do Claustro. E isto depois transformou-se nesta montagem que nós estamos aqui a ver. E é exatamente neste artigo publicado na revista Objetiva, de 1941, numa entrevista feita ao Mário Novaes, que ele, de alguma forma, desmonta ou desvenda como é que era feita essa parceria. Portanto, basicamente, o que ele fazia era as fotografias, que depois fornecia à equipa de curadores. Estamos a falar de desenhadores, de decoradores, de arquitetos, de pintores, que em parceria com o comissário, no pavilhão as legendas foram feitas pelo António Ferro, depois davam origem a essa edição, digamos assim, das paredes da exposição do pavilhão de 37. Ora, embora eu vos venha mostrar maioritariamente a forma como a revista municipal exibia a cidade de Lisboa, particularmente através do pavilhão que a Câmara tinha na Feira Popular, antes ainda da revista municipal ser editada, o anuário da Câmara Municipal de Lisboa, para além da informação que dava dos trabalhos que eram feitos, ia pontuando esses volumes com fotografias. Eu começo com este é o anuário de 35, que mostra o Presidente do Conselho a visitar a reconstituição da Lisboa Antiga nas festas da cidade de 1935. Não temos tempo, mas de qualquer das formas penso que é interessante vocês verem na Cinemateca Digital. Há um filme sobre a reconstituição de Lisboa em 35 e nós podemos ver exatamente que Lisboa era essa que foi ali construída, que é esta, só estamos aqui a ver um bocadinho. Provavelmente todos sabem onde é que fica, portanto, onde nós hoje temos ao lado da Assembleia da República um jardim, era na origem um convento, o convento das Francesinhas. Esse convento foi deitado abaixo, foi feita esta reconstituição da Lisboa antiga, depois isto foi deitado abaixo e finalmente temos o jardim. Portanto, esta fotografia que nós estamos aqui a ver do Presidente do Conselho a visitar a reconstituição era feita a partir desta entrada. Aqui é mais fácil ver, portanto, nós temos aqui o quarteirão que foi ocupado por esta reconstituição. Antes era o convento, que ficava ao lado do convento de São Bento, hoje Assembleia da República. O convento foi deitado abaixo, ficou um espaço vazio e neste espaço foi feita esta reconstituição da Lisboa Antiga. E precisamente este interior aparece nas páginas do anuário da Câmara, assim como uma série de obras e melhoramentos que eram feitos na cidade de Lisboa, os novos bairros, a nova arquitetura. Nós não temos tempo, mas é muito interessante ler as legendas que aparecem junto destes novos edifícios e desta nova arquitetura, porque muitas vezes esta nova arquitetura tinha comentários que deviam servir de modelo para outras arquiteturas novas que se fizessem, e são mostrados estes novos arruamentos com esta nova estética da cidade de Lisboa. Neste caso, a legenda diz: conjunto de moradias independentes, constituindo uma massa construtiva de muita unidade e acentuada expressão modernista, situada na Avenida António José de Almeida, e todos nós reconhecemos exatamente que construções são estas. Esta imagem é muito interessante porque é uma moradia na Rua Castilho, que já não existe, na parte superior, e ao lado desta havia muitas outras, o que nos daria também uma ideia do que seria esta rua antes de ter as construções que nós temos
hoje, ou então as casas económicas do bairro do Alvito. Ano de 36, continua-se a repetir estas imagens da arquitetura, algumas delas muito alteradas, como por exemplo este edifício que passou a ter mais pisos, ou então este bairro de casas económicas, exatamente para os funcionários da Câmara Municipal. Em 45 temos mais imagens das obras da cidade. Bom, e chegamos então aqui à revista municipal. Eu acho que este trabalho da Hemeroteca Digital é notável, porque todas as revistas estão digitalizadas. Simplesmente o ideal é nós podermos ter o objeto e usar esta digitalização. E estou a dizer isto porquê? Porque a mim me interessou particularmente descobrir o que era da autoria do desenhador José Espinho, e não foi fácil perceber quando estava a ver online, e foi mais fácil verificar com a revista. No fundo, o que a revista pretendia mostrar, quer nas suas páginas, quer nos pavilhões que construía, era esta imagem, esta ideia de uma Lisboa nova, ou de uma nova Lisboa. Na altura do bairro de Alvalade, as notícias dos jornais sistematicamente apresentavam o conceito de uma Lisboa nova e de uma nova Lisboa, à semelhança daquilo que acontecia também quando foi feito o projeto da Costa do Sol nos anos 30 com o arquiteto Agache. Mas também de uma Lisboa de hoje. E muitas vezes nos documentários da Câmara mostrava-se o antes, portanto o degradado, o mau, o velho, e depois o novo. E portanto dizia-se, e agora está assim. Se vocês virem os documentários com o António Lopes Ribeiro, sistematicamente é a chamada de atenção, e agora está assim, essa diferença. Esta ideia de uma Lisboa nova surge em exposições, nas revistas, nos livros, nos catálogos, nos folhetos desdobráveis, nos documentários, nos filmes, e também é muito interessante, e já vamos ver na revista municipal, os programas de rádio sobre a cidade, sobre os melhoramentos da cidade, e também os programas de televisão sobre os melhoramentos da cidade de Lisboa. Portanto, não estamos a falar de uma Câmara que queria divulgar na sua revista os melhoramentos, estamos a falar de todos estes suportes em simultâneo a valorizar o trabalho da cidade. E depois, particularmente nas exposições, a utilização em simultâneo de desenhos, de planos, de gráficos, de maquetes, de fotografias, de fotomontagens. Tudo em simultâneo para passar essa imagem. Na verdade, tal como vos comecei por dizer que eu avancei do conceito de fotografia impressa para o conceito de fotografia editada, tem a ver exatamente com esta dinâmica e este potencial da página da revista, quer como quadro cênico, quer também com uma dimensão cinética. E o mesmo acontece no espaço expositivo. Este é o primeiro número da revista municipal, é de 1939. A capa da revista é um desenho do Roberto Araújo. Esta revista surge porque houve uma intenção que todos os municípios tivessem uma revista que fixasse e sistematizasse a informação daquilo que eram os trabalhos do município, e logo no primeiro número da revista é feito este excerto, publicado nos Anais do Município de 1856. E diz: a opinião pública exerce por toda a parte uma ação tão pronunciada na administração dos Estados que a publicidade não é só um grande princípio da ciência, tornou-se uma necessidade prática. Isto parece muito contemporâneo e foi publicado nos Anais em 1856. E a revista, em 1939, começa exatamente por fazer esta citação e por dizer que não chega a fazer. É preciso dar a conhecer ao público em geral aquilo que é feito. Portanto, uma ação de propaganda.
Eu selecionei, obviamente, só parcialmente algumas imagens que utilizam a fotografia para mostrar aquilo que eram as obras da cidade, e a revista, os primeiros números da revista, depois deixa de ser assim, tem estes desdobráveis no seu interior, portanto a página está dobrada e depois abre-se e fica uma espécie de um grande cartaz, e mostrava-se as obras que estavam a ser feitas para a Avenida Almirante Reis, como o grande empreendimento da cidade, e era escrito também que havia esta escada Mágiros, com cerca de 30 metros de altura, fazendo referência a que esta fotografia resultava exatamente da utilização dessa escada para fazer a fotografia que era aqui impressa. E, portanto, é essa relação entre a nova forma de captar a cidade através da fotografia e o efeito dessa fotografia depois na publicação. Sistematicamente, nos textos que acompanham estas fotografias, é dito que, através deste painel, se pode ter uma ideia mais clara e mais precisa da informação que se quer fazer passar. E, portanto, há uma espécie de valorização daquilo que a própria fotografia permitia. O número 2, e neste caso, nesta composição, nem todas as composições das fotografias estão assinadas, portanto, muitas vezes nós não sabemos não só quem é o autor da fotografia, como não sabemos quem é o autor da fotomontagem, mas neste caso vem indicado que a fotomontagem e os desenhos são da autoria do desenhador, decorador José Espinho. E, a dada altura, diz Lisboa de hoje, e depois esta página não precisa de legendas, ou seja, pelo conjunto de fotografias e pelo modo como estava organizado, nós ficávamos imediatamente com toda a informação e, obviamente, valorizando os parques e jardins que eram feitos e inaugurados. E aqui temos a figura do Duarte Pacheco. Ora, interessou-me particularmente saber quem era este desenhador decorador da Câmara, José Espinho, para além daquilo que conhecemos da sua relação com a Fábrica Olaio e com o desenho de móveis. Aliás, o MUD fez há muito pouco tempo uma exposição sobre o mobiliário, que tem um catálogo que eu acho que não valoriza o trabalho notável deste desenhador na Câmara, quer do ponto de vista da edição de livros, quer do ponto de vista de decorador de pavilhões, quer ainda de uma série de exposições, não só em Portugal como no estrangeiro, e daí eu ter chegado ao processo individual do José Espinho na Câmara Municipal, está no arquivo do Arqueseco. Ele nasce no Alentejo, tem uma vida difícil para estudar, enfim, não vou desenvolver para não ocupar tempo. Era um brilhante aluno na escola António Arroio. O diretor da escola António Arroio convidou para ele fazer o busto de Salazar, e esta fotografia de 39 mostra precisamente o José Espinho aqui mostrando esse trabalho que ele tinha feito. Esta é uma fotografia posterior, é de 1940, já ele no seu ateliê, e a ler o catálogo havia um testemunho do arquiteto Fernando Jorge Correia, que foi colaborador, enquanto jovem desenhador, do José Espinho na Olaio. E eu fui colaborador dele entre 1954 e 59, ele trabalhava de dia e estudava à noite, nesta altura tinha 15 anos, e eu no sábado à noite tive o descaramento de ligar para o arquiteto, pedindo-lhe desculpa, ninguém liga a fazer investigação à noite ou ao sábado, mas tinha visto o testemunho dele e perguntei-lhe, pronto, e ele então teve-me a dizer que devia muitíssimo ao José Espinho aquilo que tinha aprendido com ele enquanto jovem desenhador, antes ainda de ter a sua formação de arquiteto, que o José Espinho tinha uma capacidade notável de trabalho, mas que queria valorizar o caráter do José Espinho, a capacidade de organização dele e o modo como perspectivava. E o Fernando Jorge Correia dizia-me, eu aprendi a perspectivar com ele, a olhar e a ver como é que ele fazia,
e disse-me que achava que era quase injusto o modo como não se valorizava a figura do José Espinho. O José Espinho começa depois a aparecer na revista municipal dizendo que os desenhos são dele, e é ele precisamente em 1941 que renova o desenho, ou esta transformação do logotipo da Câmara, e aparece na revista com a assinatura dele. Sistematicamente nós temos estes painéis com as obras dos bairros em Lisboa. Esta é sobre o bairro da Quinta da Calçada. Pode-se ler pela representação gráfica desta folha, fica-se a perceber o que foi a criação e a importância deste bairro, e depois, fazendo pesquisa no arquivo fotográfico da Câmara, estas fotografias que foram usadas naquele painel são do Eduardo Portugal, num álbum que existe no arquivo fotográfico, que tem o título Bairro das Minhocas e sua comparação com o bairro da Quinta da Calçada. É de 1938, portanto, tem fotografias daquilo que era o bairro das Minhocas e depois aquilo que foi a destruição e a criação do bairro da Quinta da Calçada. Portanto, são imensos painéis com várias fotografias, e aqui já até com fotografias da inauguração do bairro. Outros números continuam a ter desenhos do José Espinho, e em 1940 estamos a falar do número que é dedicado à exposição do mundo português. Aparece esta moldura destes retratos, quer de Salazar, quer do Duarte Pacheco, que são fotografias, mas são fotografias que não estão impressas, elas estão soltas e depois aparecem nesta moldura, uma espécie de upgrade desta fotografia de retrato em melhor. E também alguns destes desenhos são precisamente do José Espinho, relativamente à Sala de Lisboa no futuro, no pavilhão da Câmara, na exposição do mundo português, em que se falava em expressivos documentários através da planta e dos planos. E são mostradas as fotografias do pavilhão da Câmara na exposição do mundo português e depois dos interiores da Sala do Futuro. Portanto, estamos a falar da sala do arquiteto Keilo do Amaral, e através das fotografias do Mário Novaes é muito fácil perceber estas grandes fotografias impressas que são colocadas na parede, mas também este modo de iluminar estas fotografias que são aqui colocadas em plano inclinado, e como estão a ver também estas maquetes que mostravam a habitação. Para além disso, também estes grandes planos da cidade e projetos não realizados, mas que estavam previstos para a cidade, e também a forma como aparece aqui este lettering na parede com a informação. Mais outro desdobrável que aparecia na revista sobre o Parque Florestal de Monsanto, e dizia-se: para que os nossos leitores possam fazer uma ideia, mesmo que não tenham ainda visitado, e portanto é o sublinhar da importância de fazer estes painéis com esta composição de fotografias, e neste caso dizendo mesmo realizações da Câmara Municipal de Lisboa, com o mercado de Arroios, com o bairro dos atores, e portanto sempre esta criação destes painéis e esta forma de mostrar as obras da cidade. Outro exemplo, neste caso aqui só dedicado ao mercado de Arroios, os jardins de Lisboa, e em 41 também as obras publicadas através destas páginas nos anais do município de Lisboa. 42, nós temos a referência a desenhos do José Espinho neste número da revista, e muitas vezes acontece que diz fotografias de diversos, ou seja, não diz exatamente quem é o autor da fotografia. Mas temos esta reportagem da entrega
do Castelo ao município, com o presidente do Conselho a assinar, o discurso de Duarte Pacheco, também um painel sobre o Museu da cidade, outro sobre o Tejo, neste caso é interessante com o uso destas diagonais, mais obras da cidade nos anais do município, as Gares de Lisboa, neste caso os desenhos estão assinados, são também do José Espinho, de 1943, e também os monumentos de Lisboa. Há depois um número especial, após a morte do Duarte Pacheco. Este número é todo ele, não só com o percurso de formação do Duarte Pacheco, mas com todas as grandes obras projetadas pelo Duarte Pacheco, não só aquelas que tinham sido feitas, como todas aquelas que estavam em projeto e que mais tarde vão ser realizadas. Portanto, nós aqui temos a síntese, no fundo, daquilo que nós hoje ainda somos herdeiros na cidade de Lisboa. Mas interessa-me particularmente este ano de 43 e esta forma de valorizar o trabalho e a perspectiva do Duarte Pacheco, porque de alguma forma, a partir deste ano, há uma mudança na forma de organizar a informação na revista municipal. Mas não é só na revista municipal, porque se nós percebermos todo o tempo de edição, por exemplo, da revista Panorama, a revista do SPN, entre 41 e 74, essa variante da expressão tem ciclos muito próximos daquilo que acontece na revista municipal. E, portanto, eu considero que há um tempo forte do Estado Novo, que considero, aliás, que está associado ao Duarte Pacheco, quando ele, em 29, vai convidar o Salazar para ser Ministro das Finanças, e depois da morte dele, há uma outra fase e, finalmente, depois quer com Marcelo Caetano, quer ainda com a entrada em cena da televisão, transforma completamente a forma de comunicar, não só do ponto de vista da edição gráfica, como também do próprio uso da fotografia. Os anais do município estão sempre repletos de imagens mostrando os melhoramentos da cidade. Este é particularmente interessante porque temos fotografias da exposição que foi feita nos Passos do Conselho, na entrada, sobre o novo bairro. E o novo bairro era o bairro de Alvalade. Não só há um documentário sobre o bairro de Alvalade, se alguém conseguir descobrir, desafio já a Ana para essa pesquisa, foi feito um documentário a cores nos serviços da Câmara sobre o bairro de Alvalade. Eu não consigo encontrar, mas não é só fazer o folheto, não é só fazer o documentário, é também fazer exposições na própria Câmara sobre o bairro de Alvalade, ou então exibir planos e grandes maquetes a propósito de um Congresso Internacional de Urbanismo. E tudo isso vem exibido. Mas também na exposição 15 anos de obras públicas, realizada em 1948 no Instituto Superior Técnico, havia no pavilhão de urbanização um pavilhão dedicado à Câmara Municipal de Lisboa, e precisamente o José Espinho foi o decorador desse pavilhão nesta exposição, com fotografias do António Passaporte. Nós aqui estamos a ver não o livro de ouro, mas o segundo volume desta exposição, com as fotografias do interior do pavilhão da Câmara, e nós podemos ver as fotografias que eram exibidas, os planos e as maquetes. E havia salas só sobre o problema da habitação, que para além das fotografias, para além das maquetes, tinha uma espécie de maquete em tamanho real de uma casa de espaço mínimo, que podíamos entrar, ela estava decorada, e portanto perceber o que é que podia ser uma espécie de atualização tardia, digamos assim, do próprio conceito de habitação mínima que existia nesta exposição. E é interessante porque o decorador era precisamente o José Espinho. Nesta capa nós temos
a assinatura do José Espinho, era ele que era o assistente gráfico e fazia também desenhos. Depois, em algumas exposições e em algumas revistas da Câmara, ele aparece também como autor das próprias fotografias. Aliás, quando eu falei com o arquiteto Fernando Jorge Correia, eu perguntei-lhe qual era a relação dele com a fotografia e ele disse-me que ele andava sempre com uma máquina fotográfica, com uma máquina de filmar, e portanto eu depois descobri que ele próprio era autor de algumas fotografias. Ora, em 43 nós temos a inauguração em Palhavã da Feira Popular, e vai ser na Feira Popular que a partir de 49 a Câmara cria o seu pavilhão. Esta é uma fotografia da inauguração, ainda com o Duarte Pacheco, que depois vai morrer em 43, e no número da Revista Municipal, em 49, é o próprio José Espinho que escreve este artigo fazendo o balanço da representação municipal na Feira Popular de Lisboa. Nós temos aqui a planta, como é que o pavilhão estava organizado, o que é que estava em cada uma das partes. Aquilo que eu considero mais interessante nesta informação é a existência de uma grande sala de cinema associada ao pavilhão da Câmara, com um percurso completamente definido, em que se entrava para o pavilhão, percorria-se o pavilhão com a informação das obras que eram feitas para a cidade e depois eram encaminhados para irem então à sala de cinema, que era gratuita, e onde se exibiam os documentários produzidos pela Câmara sobre as obras que estavam a ser feitas na Câmara de Lisboa, mas também uma parceria com embaixadas, com filmes de Inglaterra, da Holanda, da Suécia, nomeadamente documentários sobre arquitetura. E depois a revista mostrava exatamente o que era exibido no interior do pavilhão da Câmara e, como veem, aquilo que era o projeto, por exemplo, no topo do Parque Eduardo VII do Palácio da Cidade, um conjunto de fotografias da Lisboa Antiga, mas também das novas obras, grandes maquetes daquilo que estava previsto para a cidade. E depois, fazendo pesquisa no arquivo, grande parte destas fotografias que não têm autoria, conseguimos chegar ao autor da fotografia e não só, perceber como é que a fotografia depois foi enquadrada na própria página da revista. Aqui percebe-se muito bem as fotografias montadas nesta parte de cima, esta espécie de nichos iluminados com os gráficos, e a grande maquete, e também esta forma de colocar a informação em lettering e de organizar aqui estas fotografias. Os gráficos, neste caso isto tem a ver com habitação, e há aqui não se vê muito bem, mas é em saliência estas casinhas que são aqui colocadas, sempre esta ligação entre o grafismo e a fotografia. Depois, no processo individual do José Espinho, eu vi uma série de documentação sobre uma exposição realizada precisamente no pavilhão da Câmara, uma exposição de fotografias chamada Como Lisboa se divertia em 1900 e que tinha sido um enorme sucesso. E havia um catálogo, e eu não conseguia chegar ao catálogo, depois finalmente consegui. Simplesmente o catálogo faz só o índice das fotografias e não mostra as fotografias que eram exibidas. De todas as formas, o GEO tem vários números deste catálogo. O José Espinho fazia também decoração de algum dos hotéis de turismo, nomeadamente este da Ericeira, e a revista Panorama publicava imagens do interior do hotel, fazendo referência que o mobiliário e a decoração tinha sido feita pelo José Espinho, mas também o hotel de turismo da Guarda. Outro ano, 1951, temos também imagens do interior da exposição da Feira Popular, com um texto mostrando as imagens do interior da feira, exatamente o que era mostrado,
e aqui também uma imagem do interior da sala de cinema, onde eram exibidos os documentários e as vitrines e os painéis com fotografia, e esta fotografia mostrando o público a assistir a esses documentários. Havia um enorme sucesso. Algumas das fotografias mostram as pessoas em fila para entrar para o pavilhão e para ir ver essas sessões cinematográficas. Para além de mais, eram gratuitas, e é fascinante ver o número de pessoas e as sessões que eram mostradas. E depois também algumas fotografias da inauguração do pavilhão, e neste caso temos aqui o próprio José Espinho, decorador do pavilhão. Esta é uma imagem de 1951, e depois podemos ter acesso às imagens que eram mostradas. Outras fotografias do interior do pavilhão da Câmara, de 52, portanto nós depois vamos percebendo que o acrochá era sempre diferente em cada ano, sempre esta associação entre os planos de grande formato e o conjunto de maquetes, portanto é a forma muito clara e muito explícita de dar a ver a informação, a exibição dos novos bairros e a designação da Lisboa Nova, mais uma vez aqui o José Espinho, numa inauguração do pavilhão da Câmara. Ao fundo, o grande plano do bairro de Alvalade, do Faria da Costa. Aliás, no catálogo do MUD é dito que tinha havido uma relação entre a entrada do José Espinho para a Câmara e o arquiteto Keilo do Amaral. Tinha sido o Keilo do Amaral, também tinha indicado o Faria da Costa, autor do plano de Alvalade, para trabalhar na Câmara, e o José Espinho colaborava com o Keilo do Amaral. Mas, na verdade, é o José Espinho que edita e é o responsável por um conjunto de publicações da Câmara em 52, nomeadamente Lisboa, Lisbonne e Lisbon, nas 3 línguas, e é feita a referência que ele é o autor do arranjo gráfico e dos desenhos com fotografias de Horácio e Mário Novaes. O plano diretor de Lisboa, também ele é o autor do arranjo gráfico e também com fotografias de Horácio Novaes. E aqui, nesta publicação de 52, Lisboa, sua evolução e desenvolvimento, ele é o autor não só do arranjo gráfico, mas também autor de algumas das fotografias. Penso que provavelmente, embora não se saiba cada uma delas, do bairro de Alvalade, porque o José Espinho, ao longo da sua vida, foi mudando de residência, uma espécie de upgrade dos sítios onde vivia, e ele depois vai viver para o bairro de Alvalade. Aliás, os cartões de visita vão mudando também na própria designação daquilo que ele fazia. O primeiro, ele diz que executa fotografia a crayon, pinturas de tabuletas e decorações de vasos para flores e etc. Eram as atividades. Depois tem um outro em que ele diz que é decorador, e depois o último diz desenho de interiores. Portanto, a própria nomenclatura da atividade vai mudando, e vai mudando a residência dele, as moradas. Em 33 temos aqui mais uma vez uma fotografia que mostra a inauguração do pavilhão da Câmara, e reparem que nós depois, quando temos acesso à fotografia original, percebemos que há um enquadramento específico quando ela é publicada na revista. O José Espinho está aqui, e portanto ele próprio desenhava este mobiliário, enfim, não muito elaborado, para o pavilhão. 53, fotografias da montagem da exposição. Este painel que aqui está é do Horácio Novaes, o interior da sala de cinema, mas este texto, a montagem é nova, mas o texto é exatamente igual
ao publicado no número 55. Mas também ninguém ia ler isto assim com tanta atenção, provavelmente nem ninguém chegou a reparar que era o mesmo texto na revista. Esta fotografia é a fotografia do Presidente do Conselho a visitar o pavilhão da Câmara, aqui também a mostrar o material. 54, a imagem do interior do pavilhão, e aqui era um interior comemorativo de 10 anos de administração municipal. Parece-me ser um ano em que, com maior cuidado na forma de apresentar. 55, mostrando aqui o interior e também a exibição de um plano da cidade, e aqui a maquete de Lisboa, que tinha sido feita para uma exposição que representava Lisboa anterior ao terremoto, e é a origem da maquete que nós conhecemos do Museu da cidade. Em algumas revistas, este caso, por exemplo, a capa é do Fred Kradhofer, com assistência gráfica do José Espinho, e depois diz desenhos de Bernardo Marques, de José Espinho, de Manuel Correia, de Nuno Costa, de Rosa Duarte e do Sebastião Rodrigues. Mais uma vez aqui a representação da Câmara, mas aqui é muito interessante porque esta fotografia mostra o Presidente da Câmara a mostrar aquilo que era feito pela Câmara aos representantes dos jornais. Portanto, esta ligação direta com a imprensa. E, como veem, fotografias de enorme formato, e reconhecemos exatamente os bairros que eram mostrados. 55 é um ano importante porque é feita uma exposição em Roma daquilo que era o trabalho da Câmara e da cidade de Lisboa. É a altura que o António Ferro foi, digamos assim, de castigo para Roma. Ele vai colaborar nesta exposição, e o José Espinho vai ser o responsável por tudo aquilo que se vai fazer. É tudo feito cá, é levado para Roma. A exposição lá tem um enorme sucesso, e depois a exposição vem e é mostrada em Lisboa. A exposição foi feita em simultâneo com o Congresso das Cidades e das capitais, e é publicado na revista municipal tudo aquilo que a imprensa italiana dizia sobre a exposição, nomeadamente um artigo que depois foi publicado na revista Domus, porque acharam muito interessante a forma como era mostrada a exposição. E depois a revista municipal mostra essa mesma exposição exibida no edifício municipal na rua 1º de Dezembro, junto aos restauradores. 55, temos também o pavilhão da Câmara na Feira Popular, e sistematicamente nós vemos que há formas de exibir diferentes, mas a valorização de termos em simultâneo os gráficos, as fotografias, os planos e as grandes maquetes. E, portanto, tudo isto era exibido nas folhas da revista municipal. A dada altura aparece esta designação de acontecimentos citadinos e mostra-se, no fundo, aquilo que era as inaugurações e a abertura das exposições. Novamente, noutro número, o que é que era exibido no interior do pavilhão, e neste texto dizia-se imagens, maquetes e expressivas legendas apresentadas em gráficos. E as imagens das inaugurações. Há depois um período que transforma esta apresentação da Câmara e prende-se com esta data, que é a data de 1956, quando a televisão faz as suas emissões experimentais precisamente na Feira Popular. Ora, aquilo que era a ferramenta essencial primeira de mostrar as imagens do que era feito, quer com as edições, quer com a fotografia,
e mesmo aquilo que era ouvido através da rádio vai ter um concorrente muito eficaz, que é precisamente a televisão. Esta imagem que estamos a ver é na esplanada para ver a emissão da televisão na Feira Popular. Depois há um novo edifício do pavilhão em 57. Aqui o interior da exibição da Câmara, uma nova sala de cinema, e eram sempre exibidos os documentários da Câmara, e há depois uma espécie de período mais pobre, digamos assim, desta representação. A própria revista publica esta Voz da Cidade, que era o nome que o programa de rádio tinha, e esse programa de rádio, em colaboração com a emissora nacional, dava informação sobre a cidade de Lisboa e sobre as obras da cidade de Lisboa. Portanto, era outra forma de divulgar. E a dada altura, para além das exposições da Câmara, que depois deixa de ser em Palhavã e passa para Entre Campos, no sítio onde era a Feira Popular, e depois deixou de ser. Novamente aqui as maquetes e o pavilhão. A revista publica o programa Isto é Lisboa. Enquanto que no programa de rádio Voz da Cidade se anunciava a programação daquilo que podia ser ouvido na rádio, no caso do programa da televisão, o que se mostrava na revista municipal eram os programas que tinham passado na televisão. Portanto, tínhamos rádio e televisão a apoiar aquilo que era a atividade da cidade. A propósito da RTP, eu não vou ter tempo para vos mostrar, já estou completamente em cima da hora que tinha prometido que falava, mas a RTP fez um arquivo de programas e eu achei muito interessante este documentário sobre uma exposição de arquitetura finlandesa realizada em 1960 na Sociedade Nacional de Belas Artes, exatamente exibindo fotografia de grande formato, e nós, através da visualização do documentário, podemos perceber como é que estava organizada essa exposição em 1960, a utilização da fotografia e das maquetes e como é que era visitada essa exposição. Depois, quando o pavilhão da Câmara passa para Entre Campos, há uma espécie de tempo mais pobre do interior do pavilhão, que eu associo naturalmente, mas pode ser um excesso da minha parte, ao facto de, entretanto, o José Espinho já estar fora da Câmara. Ele, entretanto, reformou-se da Câmara, trabalhava só no seu próprio ateliê, e o modo como o interior do pavilhão é exibido também se altera totalmente. No entanto, há aqui uma nova forma de mostrar a cidade. Passamos para uma fase em que o foco é o turismo, e é interessante porque parece que se tornou uma espécie de palavra-chave muito contemporânea. E, portanto, tanto a revista Panorama, como a revista municipal, como os próprios interiores, começam a centrar-se muitíssimo na questão de Lisboa e o seu interesse para o turismo. Aliás, há uma coisa estranha na revista municipal: ela é escrita só em português, mas tem um índice em francês. Sou sincera, não percebo para que é que serve o índice em francês, depois nada está em francês, mas ainda não consegui decifrar esse mistério, e, portanto, eu aqui mostro menos imagens, valorizo menos esta forma como estava organizado o interior dos pavilhões. Acho que houve um tempo áureo destes interiores que está diretamente relacionado a esta figura do José Espinho, que eu acho que a Câmara deveria, porque tem material para isso, valorizar muito mais. De todas as formas, e para finalizar, no fundo nós temos aqui diversos formatos dos campos expandidos que foram teorizados pelo Herbert Bayer, quer da página da revista, quer do espaço expositivo, sempre com o grande fito da produção da
ideologia. E termino, muito obrigada. Se alguém quiser depois perguntar coisas através do e-mail, eu estou totalmente disponível, mas, obviamente, agora podemos, e acho que devemos, lançar um tempo de debate. Estou à vossa disposição, mesmo que seja para perguntar outras coisas. Muito obrigada. Eu disse que tinha que ir dar aulas, mas ainda tenho tempo, podem perguntar à vontade. Se não há perguntas, já agora, para desbloquear aqui a conversa. Falou num documentário que a Câmara podia ter do bairro de Alvalade que não conseguiu encontrar. Sim. O que é que pensa que será? E o que é que pensa que é pelo que leu? Do que li, porque vem escrito no catálogo, no segundo volume dos 15 anos de obras públicas, dizendo que era colorido, e até lhe posso dizer exatamente a designação, foi realizado pelos serviços filmográficos ou cinematográficos da Câmara Municipal de Lisboa e chama-se A Urbanização do Sítio de Alvalade. Eu já andei atrás deste documentário imensas vezes, nunca o consegui encontrar, quer porque ele vinha no segundo volume da exposição 15 anos de obras públicas, quer ainda porque vinha no artigo do pavilhão da Feira Popular e, entre outros documentários produzidos pela Câmara, eram exibidos no pavilhão da Feira Popular, porque uma das questões daquilo que era exibido é que havia uma grande apetência, afluência, mas não era para ver filmes normais. Era essencialmente porque eram documentários relacionados com a arquitetura e com as cidades. Os produzidos pela Câmara eram sobre Lisboa, os novos bairros e, por exemplo, este. E é mencionado que era a cores. Os que eram feitos com parceria das embaixadas era, por exemplo, sobre a arquitetura holandesa, sobre outras cidades, portanto era sempre do ponto de vista da cidade e da arquitetura, e a mim parece-me extremamente interessante. É óbvio que eu me interessava muito o de Alvalade, ainda não consegui encontrar. Eu hoje tornei a ir ver o folheto sobre a urbanização de Alvalade, que eu penso que seja o catálogo. Ele não diz que é catálogo, mas como foi feita a exposição nos Passos do Conselho, e é mais ou menos a mesma data, eu acho que era o catálogo que foi feito para a exposição dos Passos de Conselho, a ver se vinha lá alguma referência também do José Espinho, porque tendo em conta que o arquiteto Fernando Jorge Correia dizia que ele andava com a câmara de filmar, e aliás o catálogo do MUD, ele aparece às vezes com a câmara, a tentar ver se conseguia. Mas eu já tentei imensas vezes saber junto da câmara e não consegui chegar. E porque é que acha que era tão... Agora não tem nada a ver com isto, tem a ver com outra pergunta. Porque é que acha que havia tantas longas listas de espera para ver os filmes da arquitetura e urbanismo, que é uma coisa um pouco normal, havia grandes filas de espera, era porque era gratuito e porque não havia cinema, basicamente. Pronto, gratuito. Sim. Depois não havia cinema. Depois, mesmo na altura da televisão, ninguém tinha televisão. É a única razão do interesse grande em Mas, de todas as formas, tendo em conta que, desde o primeiro pavilhão, estamos a falar de 49, que havia sempre a sala de cinema, todos os anos havia aquela afluência, não era só porque era diferente. Eu acredito mesmo que havia interesse sobre o tema. E porquê é que eu digo isto? Porque o Diário de Lisboa, que era um jornal diário, e não era um jornal de arquitetura, tinha muitas vezes, quer na primeira página do jornal, quer num separador chamado A Cidade, artigos com fotografias sobre a vida da cidade, os planos para a cidade, as alterações, inquéritos aos arquitetos, em que todos eles diziam o que é que achavam. Isso só quer dizer que havia interesse e apetência para o debate, quer da arquitetura, dos bairros, quer da própria cidade. Se calhar porque havia muito mais de modificar outra
alterações da cidade. A cidade foi uma revolução nessa época, nos anos 30, 40, até aos anos 60, uma revolução na cidade de Lisboa. Sim, mas quer dizer, o facto de um jornal diário que não é especializado em arquitetura, colocar na primeira capa e ter separadores, portanto, quase um destacável central, chamado A Cidade, em que trazia sempre a debate a questão da cidade e da arquitetura. Isso nem por ser o Jornal de Lisboa, por ser o Diário de Lisboa também. Sim, mas de todas as formas tinha que ser. O jornal tinha poucas páginas, não era um jornal muito grande. Tinha que haver apetência dos leitores para esses temas. De todas as formas, parece muito interessante que um jornal diário coloque debate, da forma como o Diário de Lisboa colocava. Era um jornal popular, era um jornal com leitores de nível mais elevado. Portanto, não era o Correio da Manhã de hoje em dia, tinha outro tipo de audiência, outro tipo de público. Portanto, Mas mesmo assim, porque eu não consigo encontrar no jornal que nós podemos considerar de um determinado tipo de leitor um debate comparável, porque não estamos a falar de um jornal especializado. Os alunos, eu, até porque o Diário de Lisboa está todo online, fizemos esse levantamento, separámos em cada ano tudo aquilo que tinha a ver com os planos urbanos e com a arquitetura de Lisboa, e de cada ano deu um volume notável do debate sobre a cidade. E é surpreendente. Portanto, eu quero acreditar que havia essa apetência. A outra questão que eu não consegui também ter informação é exatamente quais eram os filmes que as embaixadas cediam para ser exibidos. Obviamente tenho imensa curiosidade, mas são quase todos sobre arquitetura. É muito interessante. Na Cinemateca Portuguesa não terão nenhum registro? Pois. Eu já fui à Cinemateca, já fui ao Anime, não é? Que é longe e que, pronto, já fiz isso tudo. Mas já agora, se me permitem, se não há muitas perguntas, eu tenho aqui, acho que tenho aqui uma coisa que eu acho uma gracinha, não sei se vocês acham graça, mas pelo menos eu acho, e partilhava convosco. Durante muito tempo, eu tinha visto um filme em que um casal tinha usado o andar de cima daqueles autocarros aqueles verdes, 2 pisos antigos. E eles desciam à Avenida da República para ir tomar café à esplanada do aeroporto. O aeroporto não é o que é hoje, e tinha uma esplanada onde as pessoas viam os aviões a aterrar e até diziam adeus à pessoa que estava a descer a escada. Bom, e então eu tinha visto um filme que o programa era tomar café na esplanada do aeroporto. E eles tinham ido de autocarro, desciam à Avenida da República, tinham ido para a parte de cima, e quando passaram por baixo do viaduto da Avenida da República, ele baixou a cabeça, e que dava bem a ideia do que era novo e da novidade. Perguntei a toda a gente que filme é que tinha aquilo, porque eu depois não sabia qual era o filme. Fui à Cinemateca, perguntei ao diretor da Cinemateca, perguntei ao Lauro António, perguntava a toda a gente, explicava a cena e ninguém sabia. Mas eu não desisto. E então, e como sou furiosa consumidora dos filmes antigos, consegui descobrir. E é de 53, do Perdigão Queiroga, chama-se Os Três da Vidairada, e acho que consigo aqui mostrar-vos este certezinho. Vamos lá ver se isto funciona. É ao minuto 2:53. Com a Milu, com a extraordinária Milu. Está ligada à internet e tem som. Então vamos ver se está. Mas isto para responder que eu massacrei toda a gente e não consegui. Eu acho que existe um filme a preto e branco do bairro de Alcolar. Pois. Vi no YouTube. Pronto, mas eles dizem mesmo que Não é... é cores. Pronto, não é eles cores. dizem mesmo que é a cor. Porque, por exemplo, o documentário sobre a exposição do mundo português, feito em 1940, há a preto e branco e depois há um a cores. E realmente a cores é totalmente diferente. É outra realidade. Vamos ver se a gente consegue ver. Está sem som.
está sem som. Não conseguem pôr o som. Eu acho que é mesmo o vídeo no YouTube que está só. Sim. Não, está tudo no máximo. Agora quando ligarem vai... Eu pus tudo. O autocarro. Portanto, eles vão lá para cima. Ela está a fazer de anfitriã. É evidente que isto com som tem mais graça, não é? Mas, Se calhar, talvez nas definições de reprodução, se calhar já definir no computador. esta cena maravilhosa. E ela pergunta se ele está com medo, ele diz não. Pronto, e lá vão eles para o aeroporto, estamos a passar entre campos. Chegamos ao aeroporto, com uma cabine telefónica ali, estão a ver? Para vocês que são muito novinhos, isto não vos diz nada, mas para pessoas antigas como eu, acho extraordinário. Ah, não, desculpem, é que pode não haver som. Há outra parte que eu adoro. Eles depois agora sentam-se e vem o empregado perguntar o que é que eles querem. E então é um ovo maltino, mas com chantilly. Ai, eu acho extraordinário. Copo de ovo maltino com chantilly. É da época. Acho extraordinário. E depois também o próprio mobiliário da esplanada. Pronto, tinha que partilhar isto porque, desculpem, eu adoro. Mas já agora... eu tenho aqui várias fotografias do... Paula, na edição vídeo, se calhar conheces, do filme da Dragoa, tem 2 documentários. Pois tem. Que é ótimo. Esse filme, aliás, eu tenho um aluno que fez um trabalho teórico para a arquitetura relacionando a expansão da cidade por décadas com filmes, e ele usa precisamente esse, não só porque há o bairro histórico e popular, mas porque alguns dos personagens depois têm trabalhos no bairro de Alvalade, e quando eles têm esses trabalhos é filmado o bairro. O bairro São Miguel está incluído no bairro de Alvalade. Tá, é uma das células. Por acaso sabe porque é que se chama São Miguel? Por Não causa... tem nada a ver, não tem nada com... Não é o parece óbvio, não tem nada a ver... Não, é por causa do arquiteto, é do nome do arquiteto. Depois eles chamavam-lhe Sr. Miguel. Exatamente, nessa altura não tinha estatuto universitário. Exatamente. O São Miguel. O São Miguel. Repetindo 2 vezes o São Miguel. Exatamente, é isso mesmo. Estas são algumas fotografias do José Espinho que vem no catálogo. E depois há aqui uma outra que eu acho graça, que é esta da António Arroio. Não tem a ver exatamente com isto, mas porque eu no início mostrei algumas imagens da Escola Bauhaus, que tinha diversos ateliês. Eu acho que muitas vezes não se chama a atenção que o ateliê da Bauhaus, quer o ateliê têxtil, quer o ateliê de cerâmica, praticamente só tinha alunas. E, portanto, aquele lado muito moderno da Bauhaus esconde essa realidade, mas depois achei muito interessante esta fotografia de 1935, da Antónia Arroio, obviamente não no edifício de hoje, que é as alunas da secção de cerâmica, e, portanto, era muito parecido, quer dizer, a Bauhaus tem aquela forma de valorizar a vanguarda e a modernidade, mas, apesar de tudo, cerâmica e têxtil eram só praticamente alunas, e eu achei graça a esta imagem. Posso-vos mostrar um bocadinho da Lisboa Antiga, se vocês quiserem ver o vídeo, como me perguntam. Já tem som?
Ótimo, porque agora neste caso este filme é sem som. Pronto, mas é preciso, para tudo é preciso. Mas depois vocês ouvem a Milu, que aquela voz também é da época, não é? Isto não dá para pôr maior. Isto é o que fizeram à frente da Assembleia. Sim, portanto, nós tínhamos o convento das Francinhas, esse convento foi deitado abaixo, fizeram esta reconstituição. E outra coisa, aqui percebe-se bem, era uma reconstituição animada, portanto tinha lá gente a viver para dar bem a ideia. Pronto, e como a gente está mesmo a ver, esta figura feminina que vem andar assim, era como qualquer pessoa andava em Lisboa. Eu acho isto extraordinário. Pronto, mas o que era interessante é que quem visitava ficava mesmo a achar que estava perante a Lisboa antiga. E era tudo feliz. É outra questão. Mas do ponto de vista daquilo que são os andares de ressalto, a existência de rótulas em madeira com as treliças, é muito interessante, estão a ver, por tudo isso aparece aqui reconstituído. O problema é que isto depois foi tudo deitado abaixo e foi feito o jardim que lá está. Qual jardim? Aquele jardim que está entre o Isés. Exatamente, exatamente. Portanto, temos estes layers dos tempos e vidas da cidade. Mas aquela malta divertia-se. O painel de azulejos. Agora por esta ideia do antigamente, eu tentei fazer de forma A incongruência é fantástica. quase científica saber. Eu tenho o valor do ordenado do José Espinho na Câmara e também o preço da revista. E então tentei saber, junto do Banco de Portugal, junto do Ministério das Finanças e junto do Instituto Nacional de Estatística, o que era o equivalente hoje o ordenado do José Espinho e o preço da revista. E foi difícil, mas tenho só uma ideia aproximada, mas fiz um pedido para ter uma ideia com todos os coeficientes de amortização e desvalorização. E a sensação com que eu fiquei é que o ordenado era mesmo miserável. Portanto, ele trabalhava na Câmara, pediu autorização à Câmara para poder ter ateliê, e era obviamente daí do ateliê próprio, do trabalho que ele fazia na Olaio, as três coisas juntas que fazia com que ele depois tivesse dinheiro no final do mês, mas portanto tem a noção que ele trabalhava mesmo muito. Sim, é isso que eu mostrei, que depois há uma primeira fase, aqueles desdobráveis e painéis de fotografias, ainda é quando ele é vivo, depois há um número comemorativo, é um número especial só sobre as obras dele, e a partir daí a revista começa a ser diferente, e depois depois do José Espinho se ter reformado da Câmara e de passar a haver a televisão, há uma nova fase da revista. De todas as formas, a revista teve durante muito tempo um diretor, que era o Jaime Lopes Dias, um etnógrafo, com uma série de publicações sobre a Beira Baixa, e o vice-presidente da Câmara era o Luís Pastor Macedo, portanto, gente com muita informação histórica sobre a cidade e sobre Portugal. A revista tinha muitos artigos sobre o passado da cidade. E no caso da rádio, como eu estava a dizer, era os programas que iam acontecer. Uma espécie de TV guia. No caso dos programas de televisão, eram passados. E acabaram de fazer a revista em que ano? Em 79.
De todas as formas, eu estive a consultar na Torre do Tombo as propostas dos programas de rádio, com o texto todo, com o fundo sonoro e tudo aquilo, e à censura. E, portanto, eu estive a consultar os processos e é engraçadíssimo ver os comentários do que é valorizado, daquilo que passa, mas, por exemplo, o fundo não, do que não tem fundo musical e se aconselha, por exemplo, um determinado fado. Só aquilo é um manancial fantástico de informação. Alguns são recusados e dizem que são muito maçudos, que não têm dinâmica para... Outros dizem que são interessantes, mas que não interessa para um programa de rádio. E depois dizem exatamente quanto é que o autor recebia por cada programa de rádio. Só que é tudo escrito. Portanto, é um guião. Diz o texto, depois diz pausa, momento de música, que música é que é, quanto tempo tem a música, depois o que é, e tudo aquilo era revisto. Em relação ao facto das fotografias, depois vocês podem ver isto com tempo, muitas vezes não terem autoria, a outra questão é que, em correspondência trocada entre o António Ferro e o Salazar, ele próprio diz, Salazar, que mesmo que alguma coisa editada, publicada pelo SPN não tenha a referência que é do SPN, isso até pode ser bom e ter interesse. É muito interessante, porque nós podemos deduzir em erro que vamos procurar tudo o que seja editado pelo SPN-SNI e ficamos com a ideia que tudo aquilo foi o conjunto das publicações, mas não. Porque na troca de correspondência o Salazar diz, não, às vezes até pode ter interesse ser editado pelo SPN-SNI e não vir lá a referência. Quer dizer que algumas coisas não tinham a referência e nós pensamos que não é do SPN-SNI. Mas pronto, o Salazar também tinha o seu próprio projeto editorial, que a gente só vai conseguindo saber assim. Mas é interessante. E tem mais perguntas? Bom, se ninguém tem mais perguntas, eu gostei muito. Professora, belo trabalho. Obrigada. Vemos um dia destes, não é? E obrigada por terem vindo e pela disponibilidade.